Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio desse podcast da Finanças para Dois. Esse é o podcast número 7 e a gente vai falar sobre um assunto bastante polêmico, né? E um assunto que sempre aparece quando eu tenho conversa com as pessoas que querem melhorar a sua vida financeira, estão trabalhando para conseguir alcançar mais na vida, né? Que é carro ou casa. O que eu compro primeiro? Porque as pessoas, né, de todas as conversas que eu tenho com essas pessoas, né, os clientes, os casais, né, amigos, essas duas coisas sempre aparecem, né? Ou você quer trocar o seu carro, né, ou você quer comprar ou quitar a sua casa. Isso a gente precisa saber primeiro como priorizar e como que a gente vai deixar com que essa conquista de sonhos e esses sonhos não virem um peso no nosso orçamento. Então esse é o tema do episódio de hoje. E se você está ouvindo esse podcast há algum tempo e está gostando do conteúdo que eu estou postando aqui, eu te convido a deixar um like embaixo desse vídeo, se você está assistindo no YouTube, ou se você está assistindo no podcast, você ir lá no iTunes e avaliar com uma avaliação sincera do que você está achando. Eu vou adorar saber o que você está achando desse conteúdo, se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, e como que eu posso melhorar a entrega de conteúdo que eu tenho feito para vocês. E para a gente começar sobre esse assunto, quando as pessoas falam, né, que elas querem comprar uma casa, comprar um carro, elas querem ter esses bens, né, porque isso o principal motivo de fazer isso é que elas querem melhorar a qualidade de vida. Seja para ter uma casa e ficar mais tranquilo, conseguir ter mais tempo de qualidade com a família, um lugar que seja da pessoa, ela conseguir furar onde ela quiser, ela conseguir fazer o que ela quiser naquela casa, naquele apartamento e decorar do jeito que quiser, enfim. Traz uma sensação de segurança que é muito boa e você consegue até melhorar a sua vida financeira se isso for feito de uma maneira planejada e de uma maneira que não onere tanto o seu orçamento, né? E o carro a mesma coisa. Ele vai te dar mais mobilidade, você vai conseguir andar por aí sabendo que seus filhos estão tranquilos, seus filhos estão seguros, a sua família está bem acomodada e tem um conforto melhor para você conseguir ir do seu trajeto ou conseguir ir para o seu trabalho, né? Enfim. A gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida quando a gente tem uma casa, um bom carro e uma boa casa. Né? Então, mas não necessariamente a gente consegue ou a gente pode comprar esses dois ao mesmo tempo. Né? Às vezes a gente tem que priorizar, a gente tem que saber, bom, a gente compra uma casa ou a gente compra um carro, a gente troca o nosso carro. O que é melhor dentro de cada caso e o que a gente faz? Qual seria mais vantajoso, né, de vocês fazerem? E é isso que eu vou falar no episódio de hoje. Então, alguns pontos e assuntos que a gente vai tratar aqui. Primeiro a gente precisa avaliar para ambos os lados, né? Será que o seu carro está velho demais? Provavelmente você pode ter dado o carro dos seus pais, ou você já tem um carro há tanto tempo que ele começa a dar problema. Né? Você quer comprar uma casa nova. Você quer trocar de casa, você quer ir para uma casa maior, ou você quer sair do aluguel e ir para uma casa própria. No melhor dos mundos, financiar os dois seria uma ótima alternativa, porque você já mataria dois coelhos com uma cajadada só. O problema é que não é tão fácil assim, porque as parcelas elas podem ficar bastante apertadas no orçamento e só de juros provavelmente você vai levar um carro e uma casa pagando pelo preço de 2 carros e 2 casas. Então, a gente precisa priorizar isso para saber como que vai ser melhor na nossa vida e qual que é a nossa prioridade. Sempre a gente conseguir saber que a gente vai financiar um apartamento ou um carro, como que isso vai impactar na nossa qualidade de vida, o que a gente vai deixar de fazer. Isso muita gente acaba deixando de lado ou não pensando na hora de comprar um apartamento ou na hora de comprar um carro. Porque a gente acaba não levando todos esses pontos em consideração e tudo isso que eu vou trazer aqui nesse episódio. É claro que aqui a gente não vai conseguir trazer todos os pontos, né, nos casos específicos. Então se você tiver alguma dúvida,
algum comentário, algum pedido, né, de ajuda que você queira saber um pouco mais sobre esse assunto, deixa um comentário aqui junto com esse episódio lá em finançaspara2.com/007, que lá você vai ter um campo de comentário e a gente pode discutir um pouco mais sobre esse assunto. Claro, vocês podem entrar em contato comigo também pelo meu e-mail e a gente vai tratar mais sobre esse assunto, tratar o seu caso com mais especificidade e o que você precisa saber para conseguir ponderar e tomar a melhor decisão na sua vida para que não seja um peso, né? Então, a pergunta que fica aqui é qual que eu devo comprar primeiro? Ou se eu devo comprar os dois, ou se eu posso comprar os dois. E aí, para ajudar vocês nessa decisão de comprar, de alugar, de financiar, né, e para comprar qualquer coisa que vocês queiram, eu preparei um guia prático como comprar qualquer coisa, né? E você pode baixar esse guia aqui na descrição desse episódio, vai ter um link, ou você pode ir para o site finançaspara2.com/007, que lá você vai ter o link para você baixar esse guia, tá? Então é um guia prático para você comprar qualquer coisa. O que você precisa saber para comprar qualquer coisa? E a gente vai falar um pouco sobre isso durante esse episódio. Então, antes da gente pensar sobre esse assunto de comprar ou financiar um carro e qual comprar primeiro, né, um carro ou uma casa, primeiro você ficaria tentado a comprar uma casa, né, porque ela tende, se a gente pensar racionalmente, ela tende a se valorizar com o tempo, né? Historicamente, principalmente no Brasil, a gente cresceu, né, e tem crescido nos últimos 20, 30 anos e a gente viu um crescimento exponencial aí do valor dos imóveis. E a gente conhece histórias de pessoas que compraram seus imóveis, talvez os seus pais, né, ou algum amigo que comprou um imóvel e aquele imóvel ele comprou por, seja, 100 mil reais e hoje ele já está valendo 500, né? Então, nossa, é um ganho que a gente não consegue, né, ponderar e saber como que a gente consegue ter esse rendimento em qualquer outra aplicação. Então a gente tende a achar que imóvel é um bom investimento, né? Porque a gente consegue ter essa valorização do imóvel, né? A gente vê essa valorização do imóvel. E o carro, ele se desvaloriza com o tempo. Então, assim que você sai da concessionária, se você tem um carro zero, você já perdeu ali 15, 20% do valor do carro simplesmente por virar a chave, né? Então você ficaria tentado a comprar uma casa primeiro. E esse pensamento ele não está errado, né? Muita gente resolve mesmo comprar uma casa primeiro e deixar o carro para trocar depois, né? Ou até resolve comprar os dois financiando, né, os dois ao mesmo tempo, né? Ou tendo uma casa financiada, eu vou lá e financio o meu carro, seja por qualquer motivo que a gente vai falar um pouco mais durante esse episódio. E se você pensar direito, é possível fazer isso, né? Existem pessoas que conseguem financiar um carro, financiar uma casa e tá tudo bem. O problema é quando isso deixa de ser uma conquista de um sonho e acaba virando um pesadelo e é isso que eu quero trazer, né? Eu quero trazer com esse episódio algumas reflexões para ajudar vocês nessa decisão de o que comprar primeiro e se você vai comprar à vista, financiado, o que vai fazer, porque eu vejo que esses dois bens, né, são os maiores bens que impactam o orçamento de uma pessoa. Se você vai financiar alguma coisa, o carro e a casa acabam tendo uma parcela muito alta. E isso acaba afetando bastante como que fica o planejamento financeiro dessa pessoa. A pessoa ela acaba assumindo um financiamento um pouco maior do que ela poderia pagar e aí acaba tendo bastante problema, né, até para você conseguir ter mais qualidade de vida, ter mais tempo com a sua família para poder sair, viajar. Então, outras coisas que a gente não pensa na hora da compra acabam sendo afetadas e a gente precisa trazer isso para essa reflexão, né? E essa discussão aqui de conseguir saber o que a gente vai comprar primeiro, o que a gente vai deixar para depois, o que é prioridade na nossa vida. Legal?
E aí, para continuar essa discussão, eu queria trazer algumas perguntas. Eu espero que vocês sejam sinceros nas respostas que vocês estão dando para cada uma delas. Vamos falar de carro primeiro. Avalie se você já tem um carro, quanto tempo o seu carro ainda pode durar. Muita gente toma uma decisão dessa ou responde isso de uma forma mais emocional. Eu já estou com o carro há uns 2 anos, então ele deve durar mais 1, 2 anos. Né? Mas será que a gente não consegue explorar um pouco mais desse bem? Eu sempre digo que as pessoas você tem que se planejar para comprar um carro e ficar com ele por pelo menos 10 anos. Então, se um carro até 10 anos de uso, você consegue viver bem, e eu vou te explicar como que você faz isso, como que você consegue, tendo manutenções periódicas desse carro para deixar ele durando durante bastante tempo. É claro que, de acordo com à medida que a família for crescendo, à medida que outras coisas que podem, ou eventos que podem acontecer na sua vida, pode ser que esse carro não faça mais sentido. Mas vamos nos planejar para ter um carro para daqui 10 anos. Então vamos começar a pensar mais no longo prazo. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Quando a gente começa a pensar num longo prazo, a gente pode até comprar um carro um pouco melhor hoje, mas que não vai onerar tanto o nosso orçamento, a gente precisa pensar isso também. Fazer manutenções periódicas, a gente vai guardar dinheiro para daqui a 3, 4 anos, 5 anos, a gente fazer uma super revisão nesse carro com um mecânico ou na própria concessionária de confiança, e a gente vai deixar esse carro quase zero. Então a gente consegue deixar a vida útil desse bem um pouco maior. Então sempre cuidando periodicamente com o que a gente tem. Porque muita gente compra o carro, mas não tem dinheiro para fazer, ou acaba não se programando e não guardando dinheiro para fazer todas essas revisões, todas as próximas manutenções, você precisar renovar um motor ou alguma coisa parecida desse carro, e conseguir deixar ele rodando por muito mais tempo. E aí, para você estimar quanto tempo esse carro ainda pode durar, se você já tem um carro, ou se você está pensando em comprar um carro usado, pergunta para um profissional ou para algum mecânico especializado no assunto. Não adianta você perguntar para o seu amigo que entende de carro, mas ele não é um especialista no assunto. Quando a gente está doente, a gente vai no médico. A gente não pergunta para o nosso amigo a gente acaba até perguntando para o nosso amigo, mas na verdade a opinião que vale mesmo é a opinião do médico, é a opinião do especialista. A gente precisa saber quais são os especialistas que tem dentro de cada uma das áreas e a gente procurar isso. E não simplesmente a gente olhar na internet ou só olhar na internet e só perguntar para os nossos amigos. A gente precisa ter uma segunda opinião um pouco mais técnica sobre esse assunto. Porque às vezes um conserto rápido pode ser feito de uma maneira muito tranquila, que a gente vai se programar para pagar esse conserto, essa revisão, e isso vai aumentar bastante a vida útil desse bem. Eu, por exemplo, a minha esposa comprou um carro que tinha mais ou menos uns 3 ou 4 anos de uso. A gente usou por uns 2 anos e a gente levou na concessionária. A gente fez uma vistoria geral, a gente trocou um monte de coisa, peças, arrumou muita coisa. Com isso a gente estima que com o investimento que a gente fez nesse carro, que deve ter dado perto de 10% do valor, ou 10, 20% do valor desse carro, a gente espera que dure por mais 4 ou 5 anos. E aí, durante esse tempo, a gente está guardando dinheiro mensalmente ou periodicamente para que lá daqui a 4 ou 5 anos essa troca de carro seja feita de uma maneira muito tranquila. Então, todos esses bens e as próximas trocas de carro, a gente precisa se programar para isso. A gente precisa olhar para esse bem como um investimento que a gente vai precisar trocar daqui para frente. Então, guardando esse dinheiro mensalmente, chegando lá daqui a 5 anos, a gente vai pegar qual que é o preço, qual que é o valor estimado desse carro daqui a 5 anos, quanto que a gente precisa para
trocar esse carro por um carro novo, e aí a gente pode pegar um seminovo ou um novo, a gente pode decidir quando a gente tiver lá daqui a 4, 5 anos. E dependendo da nossa configuração familiar ou do momento de vida, a gente pode ir para um carro um pouco melhor, até conseguir ter investimentos melhores, porque a gente já está pensando um pouco mais para longo prazo, a gente começa a ter investimentos melhores que, se por exemplo esse investimento subir um pouco mais do que a gente estava esperando, a gente pode pagar um pouco mais por esse carro, colocar um acessório um pouco melhor, né? Então a gente pode ir melhorando com mais inteligência financeira as próximas trocas de carro, né? Então, claro que é preciso avaliar se esses reparos eles fazem sentido pelo valor do carro. Então, se você for pagar, por exemplo, o carro tem que trocar o motor inteiro, tem que fazer um monte de mudanças que vai ser, por exemplo, 60%, 70% do valor do carro, às vezes pode não valer a pena, né? Financeiramente você fazer isso. E aí chega uma hora que vale a pena você trocar o carro, pode até financiar num primeiro momento, mas se programando para daqui a 4, 5 anos fazer uma revisão geral e daqui a 10 anos você trocar esse carro com muito mais tranquilidade, até dar um upgrade um pouco mais maior, um pouco melhor, né, para ter mais conforto. Porque daqui a 4, 5, 10 anos a sua vida vai estar diferente. Com certeza você vai estar 10 anos mais velho, então você vai querer ou vai conseguir ter um pouco mais de conforto, vai querer ter um pouco mais de conforto, né, e mais qualidade de vida. Então, esse carro vai entrar junto para ajudar nessa melhora de qualidade de vida que vocês vão ter no futuro. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é quando a gente vai avaliar uma casa, né? Muita gente avalia só a parcela do financiamento. Com o carro também, mas eu vou falar especificamente de casa, tá? Quanto que o seu custo de vida vai aumentar ou vai diminuir depois de você comprar uma casa. Porque o que acontece? Muita gente quer comprar uma casa para sair do aluguel. Mas quase sempre os financiamentos, eles são um pouco, até muito mais caro do que o valor que a gente paga no aluguel. Ou seja, a parcela do financiamento, ela é mais cara do que o valor do aluguel. E tem um ponto a mais. Esse custo de vida, o que vai impactar nessa casa que a gente está querendo comprar? Será que só o custo da moradia ele vai ser maior? Porque, por exemplo, a gente não pode só avaliar o financiamento, o condomínio, ele vai ser maior? O bairro que a gente está indo vai ser um bairro melhor e aí o supermercado fica mais caro, a padaria fica mais cara, né? A farmácia fica mais cara, ele está longe de um sistema de transporte que a gente usa, né? Ele tem bastante trânsito naquela região, que se a gente tiver um carro, a gente vai gastar mais gasolina para sair. Quanto tempo demora para a gente conseguir ir para o trabalho? A gente precisa avaliar não só a parte financeira, é uma coisa bastante importante, mas quanto que isso vai impactar na nossa qualidade de vida, que eu acho que isso é o mais importante, né? E impactando nessa qualidade de vida, a gente precisa avaliar se a gente vai conseguir poupar. Porque se a gente não vai conseguir poupar, talvez faça muito mais sentido. Por exemplo, se a gente vai pagar um financiamento de R$3.000 e o nosso aluguel ele é de R$2.000, aqui eu estou comparando o financiamento e o aluguel. Se a gente investir essa diferença, em 7, 10 anos a gente vai conseguir dar uma entrada num apartamento novo e não com, né, um apartamento velho, que é o que a gente consegue pagar hoje. Se você já consegue pagar esse financiamento de 3.000 hoje, e aí, lá, daqui a um tempo, você consegue dar uma entrada muito maior e financiar muito menos. Então, ao invés de você pagar duas casas e meia, ou 2 apartamentos e meio, você vai pagar ali 1,5, 1,2, que vai ser muito melhor. Então, as pessoas, elas acabam não olhando esses custos invisíveis que vêm quando a gente financia um apartamento, um imóvel, né? Porque a gente olha só o custo da parcelamento, mas esquece todos os outros custos que são acessórios. Até os custos de documentação para esse imóvel, as próximas manutenções desse imóvel, a mesma coisa que fez com o carro. Então, de tempos em tempos, a gente pode fazer uma reforma grande
nesse imóvel, se a gente comprar com inteligência, a gente pode morar em 3, 4 casas diferentes sem mudar o nosso endereço. Daqui a 10 anos a gente vai juntar dinheiro, vai fazer uma bela reforma e vamos mudar totalmente o lugar que a gente mora sem mudar o endereço. Então, com inteligência financeira, você consegue se programar para essas próximas mudanças, essas reformas, os reparos que tem nesse imóvel, o que você vai fazer nesse imóvel para conseguir adequar ao momento de vida que você vai evoluindo com a sua vida. Então, seja uma mudança na família, né, com a chegada de um filho, ou com a chegada do segundo filho, com a saída desses filhos, o que acontece com esse apartamento, com essa casa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai comprar uma casa. Decidindo entre comprar uma casa ou um carro, o que vem antes, né? Se você decidir, né, vamos supor que você comprou a sua casa antes, em quanto tempo você vai ter dinheiro para você comprar ou você trocar o seu carro? Responda com sabedoria, né, e com sinceridade. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: o quanto que você conseguirá poupar por mês? O quanto que você vai conseguir poupar por mês depois que você comprar essa casa? Porque a gente vai ter que trocar e eventualmente a gente vai ter que trocar o nosso carro, a gente vai ter as reformas da casa, a gente vai ter as viagens que a gente vai fazer, todas as mudanças de vida futura que a gente está se programando para fazer na vida. E aí a gente tem que olhar tanto para a nossa renda, né? Qual que é a nossa previsão de crescimento de renda e também qual que é a nossa previsão de crescimento de gastos, porque conforme a gente vai passando a vida, seja por conta da inflação, seja por conta de uma necessidade de melhoria de qualidade de vida, a gente vai aumentando um pouco o nosso orçamento mensal. Então, a gente precisa saber quanto que comprar ou financiar uma casa vai impactar a nossa poupança, os nossos investimentos. Se você não for financiar, for comprar à vista, quanto tempo que você consegue ter guardado, né, de reserva para você conseguir viver ou em caso de alguma emergência? Porque um erro muito grande que muita gente eu vi fazer, e aí isso acarreta bastantes problemas, é você comprar uma casa à vista usando todo o dinheiro que você tem. E aí você fica sem reserva. Sem reserva você não tem flexibilidade, você não tem como jogar ali e ter jogo de cintura para conseguir resolver um problema que aconteceu na sua vida. Então, a gente precisa deixar, por exemplo, uma reserva de emergência no mínimo, né, para você quando você for pagar um apartamento à vista, né, para você conseguir ter flexibilidade de poder lidar com as oportunidades que aparecem. Não adianta nada a gente trabalhar anos e anos, juntar o dinheiro, comprar uma casa, acontecer alguma coisa que a gente tem que se endividar, né, porque a gente não tem um dinheiro para usar, né, a gente não tem um dinheiro para conseguir suprir aquela obrigação, aquela necessidade do momento que a gente teve. E de outro lado, da mesma forma, se você decide comprar um carro antes, quanto tempo você vai ter de dinheiro, né, ou quanto tempo você vai juntar um dinheiro para você conseguir comprar ou quitar a sua casa? Muita gente olha só para um bem e acaba esquecendo todos os outros ou os próximos sonhos e objetivos que a pessoa tem. Porque isso acaba onerando bastante o orçamento, né? A gente acaba, sei lá, comprando um carro também da mesma forma, seja um carro à vista, pagando com todo o dinheiro que eu tenho e acabo não tendo uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência que vai me dar flexibilidade numa hora de uma necessidade ou numa hora que eu encontrar uma oportunidade de investimento para eu conseguir usar esse dinheiro de uma maneira mais inteligente, né? Então, em outras palavras aqui se eu comprei o meu carro, seja financiado ou à vista, quanto que você vai conseguir poupar por mês? Em quanto tempo você vai conseguir repor todo o dinheiro que você demorou alguns anos aí para juntar, né? Então, a gente precisa olhar para isso também. Então, quanto que a gente vai conseguir poupar
depois da gente comprar um carro. A gente já falou um pouco aqui quanto tempo que você espera e quanto tempo que você deveria ficar com o seu carro, né? Mas a gente tem que pensar a mesma coisa para casa. Quanto tempo você pretende viver nessa casa que você escolheu comprar? Muita gente não pensa nisso, né? E aí compra só porque consegue pagar, porque a parcela, essa é a casa que a minha renda consegue pagar, né? Eu consigo pagar só esse valor de parcela, então vamos com isso mesmo. Mas é um erro. Por quê? A gente precisa se projetar nessa casa para viver também nessa casa por 10 anos no mínimo, né? Seja uma casa que a gente vai comprar, uma casa que a gente vai financiar, porque a gente está fazendo um investimento de longo prazo. Então a gente precisa começar a pensar do longo prazo. Será que daqui a 1, 2 anos essa casa vai ficar pequena? Né? Já tive clientes que compraram uma casa financiada e dali 2 anos tiveram um filho. Mas a casa era um apartamento muito pequeno e não tinha quarto para acomodar nem eles nem o filho, né? Então, como que a gente vai conseguir priorizar tudo isso? Para você conseguir vender uma casa, demora ali de 2, 3 anos para você conseguir vender pelo preço que você tá pedindo essa venda. Então, para conseguir mudar dessa casa, você não consegue simplesmente vamos ir para um aluguel e vamos alugar essa casa que a gente está financiada. Provavelmente o aluguel que você vai ganhar dessa casa que está financiada vai ser menor do que o financiamento que você está pagando e esse aluguel que você está indo para uma casa maior, o aluguel vai ser maior também. Então vai adicionar uma complexidade e um valor que não estava planejado e isso acaba acarretando que a pessoa tem que se endividar, ela acaba se endividando, ela acaba se complicando por decisões que ela tomou sem um planejamento bem feito. Então a gente precisa olhar para longo prazo quando a gente está fazendo uma compra, ou um financiamento de uma casa. Quando a gente vai financiar uma casa, por exemplo, a gente pode financiar até 30 anos. Então, apesar de não ser recomendado, é possível, né? Então, a gente tem que se planejar para conseguir pagar esse financiamento por completo, né? E a gente, seja com o dinheiro que a gente já tem guardado, né? Ou com o aumento de renda que a gente vai ter no futuro, que a gente espera ter no futuro. Bom, a gente já sabe que carro ele se desvaloriza com o tempo, né? Então, a gente precisa sempre ter a manutenção dele periódica, né, sempre bem feita, em lugares confiáveis. E uma casa, né? Quando você vai comprar uma casa, você precisa pensar também nas próximas, né? A gente tá falando aqui a gente acabou de falar do investimento a longo prazo, ou um pensamento a longo prazo quando a gente vai priorizar a compra de uma casa. E quando a gente vai priorizar esse investimento, a gente tem que colocar nessa conta, ou pelo menos num planejamento, a próxima casa que a gente vai ter. Então a gente espera viver nessa casa por 7 anos, porque até lá a gente vai ter um filho, né? E nossa vida vai estar mais ou menos assim, né? E se planejar um pouco, pelo menos no começo, para saber quanto que isso impacta. Daqui a 7 anos, o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer com essa casa, por exemplo? Então, daqui a 7 anos a gente vai vender, vai colocar essa casa à venda. Quando a gente conseguir vender, a gente espera ter uma valorização desse imóvel acima da inflação e aí a gente vai conseguir usar o dinheiro dessa venda mais essa poupança, esses investimentos que a gente está fazendo nesse meio período, né, durante esses 7 anos, para a gente conseguir dar uma entrada ou até comprar uma casa um pouco maior e conseguir subir de qualidade de vida, subir de nível, né, de imóvel que a gente está morando, num imóvel maior, num imóvel melhor, seja com mais facilidades dentro do condomínio, num bairro mais bem localizado, ou até num bairro que a gente queira morar, mesmo que seja um pouco mais longe, com mais qualidade de vida. Lá a gente vai decidir, a gente precisa se planejar para ter dinheiro,
Porque quem tem dinheiro tem melhores escolhas, né? Então, quando você tiver dinheiro lá na frente, você vai poder escolher, né, qual que é a casa que você vai querer morar, qual que é o apartamento que você vai querer morar, e não o contrário. Não é o que eu posso pagar, é o que eu quero morar. Isso vai ser muito melhor. Vai compensar muito mais e vai te motivar muito mais, e a qualidade de vida vai melhorar, porque você está comprando uma coisa que você quer e não simplesmente uma coisa que você pode, né? Então vamos priorizar tudo que nós queremos mais do que o que a gente pode, né? Então, para isso fazer melhores escolhas. E aí quando a gente pensa nessa valorização da casa, é comprar uma casa com um pensamento no futuro financeiro dessa família, né? O quanto que isso aí vai valorizar, claro que acima da inflação, para que a gente consiga melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso patamar de vida lá na frente. E aí fazer essa compra de forma inteligente, né? Não só com a valorização do imóvel, porque é possível usar essa valorização e uma poupança que você está fazendo, com investimentos bem feitos, né, para o longo prazo, de você melhorar o tamanho e a qualidade dessa casa, né? Ou seja mais bem localizada ou num condomínio melhor. Mas é difícil, né? Não é fácil você conseguir avaliar tudo isso e se planejar para tudo isso, porque o futuro é incerto. Então, se você começar a ter, ou pelo menos pensar, qual que seria, né, esse futuro, como que seria esse futuro, você vai conseguir se planejar um pouco melhor e conseguir guardar mais dinheiro com algum objetivo muito mais claro do que simplesmente vamos guardar por guardar, né? A gente vai guardar porque a gente vai querer mudar de casa, a gente vai querer melhorar a nossa qualidade de vida, é a próxima casa, é o próximo carro. Então, a gente compra hoje já pensando também na próxima, né? Para que isso se mantenha e tanto a perpetuidade desse crescimento ele se mantenha, né? Para a gente conseguir sempre melhorar a nossa qualidade de vida. E aí, para a gente avaliar se vai ter uma valorização, se não vai ter uma valorização, a gente precisa entender um pouco melhor como que funcionam os imóveis e como que eles se valorizam e como se eles desvalorizam. A gente precisa saber se o mercado está favorável ou se está desfavorável nos próximos anos. O Brasil, seja se você comprando um imóvel aqui no Brasil ou em outro lugar que você mora e está assistindo esse podcast, qual que é a expectativa de crescimento do mercado de imóveis nos próximos anos? Via de regra, né, em momentos bons da economia, os imóveis tendem a se valorizar. E em momentos ruins, eles tendem a ficar estáveis ou se desvalorizar. E aqui eu estou falando sempre acima da inflação, porque pode ser um pouco novo, né, principalmente para o brasileiro, que os imóveis eles se desvalorizam, né? Mas na verdade, eu posso explicar um pouco melhor. Os imóveis eles são investimentos, dentro de uma carteira de imóveis, eles são considerados na parte de risco ou na parte de renda variável, né? Porque a gente não consegue prever, quando a gente compra um imóvel, como que vai ser, qual que é a regra que vai ser a valorização desse imóvel, né? E aí com isso é considerado um imóvel um investimento de risco, um investimento de renda variável. Considera o seguinte exemplo para você conseguir entender um pouco melhor se comprar uma casa ou um carro em cada cenário, tá? E aí eu vou contar um caso verídico aqui que aconteceu. Você quer comprar uma casa nova, tá? Então você decide não trocar o seu carro agora e você decide comprar essa casa. Mas você não tem dinheiro sobrando, porque todo o dinheiro que você guardou, você usou para dar entrada no financiamento dessa casa. E, claro, a parcela ela era alta, né? Ela era bastante alta, mas ela cabia no seu orçamento e você conseguia, né, manter essa casa por um tempo legal. E essa é a casa dos sonhos que você sempre quis, então você está super feliz e comemorando, né? 6 meses depois, o seu carro quebra completamente, né? Os custos do conserto são mais ou menos parecidos com o valor do próprio carro. E aí você avalia, né, faz uma conta e vê que os custos do conserto não compensam, e aí você prefere financiar.
Tá? Você financia um novo carro, está financiando a casa. E aí o que acontece com tudo isso? Você está pagando juros do financiamento da casa e do carro por conta de não ter feito um bom planejamento, né? Um bom planejamento financeiro para conseguir adequar tudo isso dentro do seu orçamento. Mas você deu sorte. A sua casa você comprou num momento que a economia estava crescendo, era um bairro bom que também cresceu. Essa sorte fez a sua casa valorizar bem acima da inflação em um período muito pequeno, né? O que você faz nesse caso? Você vende a sua casa porque ela valorizou e para você poder quitar o seu carro e até comprar uma outra casa, financiar uma outra casa que ela tá, ou você não faz nada? Primeiro eu queria falar que você deu sorte, por quê? Se você é como a maioria das pessoas, você não é um especialista em investimento em imóveis. O investimento em imóveis ele é um dos mais fáceis de você entender porque todo mundo conhece e vê um imóvel, né? Mas você não sabe avaliar exatamente quais são os aspectos que influenciam na valorização desse imóvel. Então eu digo que deu sorte. Mas o que acontece, né? Você tem um carro e uma casa financiada. Se acontecer qualquer imprevisto, como você não tem uma reserva, qualquer imprevisto, você vai ter que recorrer a pegar uma dívida. Ou ter que cortar muito na carne o seu orçamento mensal. E aí, cortar a qualidade de vida. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Claro, não necessariamente você precisa vender o seu imóvel porque ele valorizou, mas se programar e sabendo desta situação, né, você se programar para, seja conseguir uma renda extra para complementar a renda da família, ou diminuir os gastos que você tem para conseguir poupar, criar sua reserva de emergência, né, e conseguir colocar esse dinheiro para trabalhar para você e conseguir criar essa reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, né? Toda vez que a gente financia uma casa, ou na maioria dos financiamentos que são feitos principalmente aqui no Brasil, essa parcela ela vai diminuindo com o tempo. Então o que acontece? Você começa pagando R$2.000, no mês seguinte você paga 1.950, depois ele vai diminuindo. O que eu sempre sugiro? Se você consegue pagar uma parcela de R$2.000, então o que você faz? Conforme essa parcela vai diminuindo, você vai guardando essa diferença num investimento para você construir a sua reserva. Então, no segundo mês, você vai guardar R$50. Então, sempre esse financiamento dessa casa vai ser de R$2.000, né, para você. Por quê? Esse dinheiro você vai colocar num investimento para as próximas reformas da casa, você conseguir mobiliar a sua casa. Muita gente faz o financiamento e aí pega um apartamento novo que tem que fazer uma reforma e acaba não reformando um cômodo da casa. Então, esse financiamento pode ser usado para você conseguir fazer essa reforma na sua casa, né? E até, claro, construir a sua reserva de emergência. Então, é uma forma inteligente de você usar esse financiamento que você já está pagando para construir a sua reserva. Então, não vamos perder dinheiro. A gente falou aqui no episódio 4 sobre como poupar, que vamos usar o dinheiro que a gente conseguiu economizar, e aí essa diminuição da parcela é um dinheiro economizado, para guardar esse dinheiro para o futuro e a gente conseguir ter mais qualidade de vida, conseguir ter mais segurança, dinheiro guardado, né? É uma forma de você conseguir poupar, porque senão isso aí vai virar consumo, provavelmente vai virar comida, vai virar qualquer coisa que você vai gastar e no próximo não, sem saber ou sem priorizar. Então vamos priorizar isso para usar da melhor forma. E uma última reflexão que eu queria deixar aqui para vocês é como você saber se você está pronto para comprar uma casa. A gente falou aqui alguns pontos para você, eu queria voltar em alguns deles e trazer algumas reflexões novas também. Primeiro é se as suas finanças elas estão em ordem. Você tem um controle financeiro que você consegue projetar, consegue saber o que vai acontecer no futuro, ou principalmente não saber, mas conseguir se planejar para essas mudanças futuras? Você está poupando, está investindo seu dinheiro?
E aí você pode sentir uma pressão dos seus amigos ou até da sua idade, né? Nossa, eu tô casado com 40 anos, 2 filhos e eu ainda moro de aluguel, sou um fracasso. Não necessariamente, pode ser um momento de vida que você está priorizando outras coisas, está priorizando viajar, está priorizando pagar uma boa educação para os seus filhos e isso não te possibilita, neste momento, você fazer um investimento num imóvel que vai te trazer menos flexibilidade. Claro, isso não deve ser uma compra por impulso, então a gente tem que ter as finanças em ordem para conseguir comprar essa casa. A segunda reflexão para saber se você está pronto para comprar uma casa é se os números são favoráveis para você comprar. Qual que é o cenário futuro? Né? Qual que é a expectativa de valorização desse imóvel? Quanto que isso vai valorizar nos próximos anos? E como que vai ser a próxima compra? Né? Qual que vai ser o nosso próximo imóvel e quanto que isso vai impactar no nosso orçamento hoje? Né? Esses custos invisíveis e até a poupança que você vai fazer para poder, seja reformar lá na frente ou até mudar do seu endereço para uma casa maior e aumentar a sua qualidade de vida. Você consegue financiar esse imóvel, por exemplo, em 15 anos e não em 30 anos, porque o que acontece? Tem gente que financia em 30 anos já sabendo que vai ser difícil financiar em 30 anos. Então você não consegue ter flexibilidade se acontecer qualquer coisa, você refinanciar isso, ir junto com o banco para tentar melhorar isso, até estender um pouco mais, dependendo do momento de vida, depois você volta, enfim. Você consegue ter mais flexibilidade durante esse meio tempo. E esse exercício de você saber se financiando em 15 anos você consegue pagar, talvez seja melhor você financiar em 15 anos do que você financiar em 30. Se você não consegue financiar em 15 anos, sugiro você guardar dinheiro para poder financiar lá na frente, dando uma boa entrada. E aí quando você financiar, vai ser muito melhor. E aí como será a sua vida após a compra? Né? Coloca tudo isso no papel. Quanto que seria o seu orçamento mensal? Quanto que isso impacta no seu orçamento mensal? Será que você precisa deixar de fazer alguma coisa que você gosta? Ou a sua família deixar de fazer alguma coisa que você gosta? Ou uma viagem, por exemplo. A gente viaja todo ano e a gente vai ter que deixar de viajar. Será que vale a pena? Eu acho que tem que avaliar isso também. Tá? Então, o que você vai deixar de fazer vai ser uma avaliação para saber se esse número, se o mercado e tanto o seu futuro está favorável para você comprar. Isso indica uma compra ou não. O terceiro ponto é se você tem um plano claro para você repor ou você continuar a construção do seu patrimônio financeiro de investimentos. Então, se você vai financiar, qual que é o impacto da parcela do financiamento da sua renda mensal? Qual a porcentagem da sua renda mensal representa essa parcela? Né? Se isso for muito alto, talvez vamos esperar um pouco mais e vamos investir esse dinheiro, investir essa diferença, né, entre o financiamento e o aluguel. E se você vai comprar à vista, quanto que te sobra de reserva? Quantos meses que você vai ter de reserva depois que você comprar essa casa à vista? Dependendo de quanto for, talvez seja melhor você esperar um pouco mais, juntar um pouco mais de dinheiro ou até usar menos para dar a entrada e ficar com um pouco mais de dinheiro, porque isso vai te dar melhores escolhas para você fazer. E claro, em caso de alguma necessidade, de alguma emergência, você vai ter dinheiro para usar isso também. E aí, para você saber também e conseguir comprar essa casa, né, de uma maneira muito mais tranquila, como você pode potencializar o pagamento disso? Então você consegue usar o FGTS, você tem algum bônus anual que você consegue quitar uma parte dessa casa, diminuir a quantidade de parcelas para você, ou até diminuir os juros que você está pagando, como que isso você consegue pagar em menos tempo do que você financiou. Né? Você vai usar o 13º, por exemplo, ou uma parte dele, uma renda extra que você possa fazer. Isso não é parte do seu salário, mas é um potencializador para você conseguir pagar esse financiamento. Se você tiver, por exemplo, um FGTS e a sua reserva ela vai ficar muito pequena, então uma coisa que você pode fazer é diminuir a parcela desse financiamento. Daí você pode diminuir até 80% dessa parcela, pegar esse valor que o FGTS está pagando da parcela e você guardar. Lembrando sempre, não vamos perder o dinheiro que a gente está economizando aqui. Se a gente conseguiu colocar esse dinheiro
né, usar o FGTS para diminuir a parcela, vamos guardar essa diferença para a gente ter mais rendimento lá na frente, conseguir ter mais segurança, conseguir ter mais qualidade de vida lá na frente. Acho que isso que é o mais importante, que a gente precisa avaliar quando a gente vai comprar ou financiar uma casa. E aí os principais aprendizados, né, uma conclusão, a lição que a gente tira de tudo isso. Muita gente assume que comprar uma casa antes é a melhor escolha financeira e até a mais inteligente. Principalmente porque, como no exemplo que eu dei, elas vislumbram o futuro dessa maneira. Elas vislumbram que no futuro uma casa ela vai valorizar, né? Ela vai ser muito mais, ela vai valer muito mais do que ela vale hoje. Aí eu vou conseguir. Então a gente tem um pensamento muito otimista lá na frente e acaba não se planejando, né? Tanto para juntar dinheiro para conseguir uma entrada maior, ou até comprar um próximo apartamento à vista, ou até juntar dinheiro para uma emergência, as próximas reformas ou qualquer coisa que aconteça. E aí esquecem dessas outras possibilidades que pode acontecer, né? E falando bem a verdade aqui para vocês, pode ser que o plano dê certo. Pode ser que dê tudo certo mesmo e aconteça exatamente como você está esperando, que o seu otimismo aconteça. E é isso que eu realmente espero para vocês, né? E aí, se você se planejar para um cenário mediano, até um pouco pior do que você está esperando, e acontecer essa boa sorte para vocês, então essa inteligência financeira que você adquiriu durante esse tempo, esse investimento que você fez durante esse tempo, vai te possibilitar conseguir trazer muito mais melhoria de qualidade de vida, melhoria para você ir para uma casa melhor, ir para um apartamento melhor, né? Conseguir trocar para um carro melhor. Então, vamos se programar para ter uma vida lá na frente. Se o cenário for muito melhor do que a gente estava esperando, porque os nossos rendimentos renderam muito mais, porque o Brasil cresceu muito mais que a gente estava esperando, e aí tudo ficou melhor e a gente tem dinheiro para conseguir tomar melhores decisões. Aqui o principal conceito é: quem tem dinheiro tem escolhas e tem melhores escolhas. E essa é a lição que eu quero passar para vocês aqui. Depende muito da circunstância e da vivência familiar, né? Principalmente para você decidir se você vai comprar, se você vai financiar e o que você vai comprar primeiro. Vou comprar um carro primeiro, qual que é a minha maior necessidade no momento, e claro, no momento, e lá na frente como que isso vai impactar também, né? Para você saber qual que é a prioridade de você comprar entre um carro ou uma casa. E para ajudar vocês com todas essas decisões, seja para um carro, para uma casa, ou para você comprar qualquer coisa, eu criei um guia prático para você fazer, quais são as perguntas que você tem que fazer antes de você comprar qualquer coisa. E aí com isso você vai conseguir comprar tudo o que você quiser. Para você baixar esse guia, vai na descrição desse episódio, lá vai ter um link, ou você pode ir em finançaspara2.com/007 e lá você vai ter o link para você baixar esse documento e esse guia prático para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like nesse vídeo se vocês estão assistindo no YouTube, ou deixa um comentário, uma avaliação lá no iTunes, para eu conseguir saber se esses conteúdos que eu estou trazendo para vocês estão fazendo sentido, não estão fazendo sentido, e como que eu posso melhorar toda essa entrega de ajuda, de conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.